Este é o podcast Saberes e Letras, o canal de quem gosta de ler, aprender e ensinar. E aqui você vai viajar por mais um livro, conhecer autores e obras para compor o seu acervo pessoal e profissional. Eu sou Gisele Oliveira, professora mestra em literatura brasileira. Vem com a gente se aventurar por mais uma obra literária. Certa vez, muito tempo atrás, havia um menino chamado Corvo, cujos pais morreram ao mesmo tempo. A tristeza de Corvo foi tão grande que ele construiu um abrigo na floresta do outro lado da aldeia. Ninguém tentou dissuadi-lo, pois as pessoas compreendiam sua necessidade de estar sozinho e presumiam que ele retornaria assim que a tristeza diminuísse. Passaram-se as 3 luas. As folhas se desprenderam e o inverno chegou. Quando caíram os primeiros flocos de neve, Corvo se lembrou da festa da primeira lua gelada. Ele recordou canções que eram entoadas todos os anos por ocasião da festa e também quanto sua mãe gostava dessas canções. Então, pela primeira vez, desde que tinha deixado a aldeia, Corvo teve saudade de casa. Ele arrumou rapidamente seus pertences, jogou a bolsa sobre o ombro e iniciou a jornada de volta. A história do menino Corvo, relatada no conto dos índios Sêneca da América do Norte, fala de alguém que é resgatado, que volta a ter o prazer de viver depois que deixa a tristeza de lado e permite que suas lembranças ocupem um espaço sagrado em sua vida. Nesta jornada, ele descobre que são as histórias o maior bem que podemos deixar para as futuras gerações. Corvo recebeu do avô da montanha diversas histórias. E você? Quem te contava histórias? Um pai, um avô, uma tia. Toda vez que cada uma dessas pessoas te transmitiu uma história, elas fizeram de você também um contador de histórias, capaz de manter firme o fio de uma história ainda maior, a história da humanidade. Nosso livro de hoje chama-se Histórias de Avô. E para conversar sobre o papel das histórias que recebemos de tantas pessoas ao longo da vida e de como elas são importantes para a nossa existência, o podcast Saberes e Letras recebe a professora Muna Omhan, pós-doutora em Estudos Literários pela Universidade Federal Fluminense, escritora e dramaturga. De que forma a literatura tenta dar conta dos mistérios que envolvem o homem? Eu logo vou me remeter aos gregos, né? Porque para os gregos, a literatura, no caso, né, as narrativas mitológicas, elas tentam explicar a vida. E esse homem grego, né, esse homem clássico, né, dessa antiguidade clássica, ele vai ter a partir dessas narrativas mitológicas, a compreensão, primeiro, a compreensão do mundo e, segundo, o ensinamento para poder sobreviver a esse mundo. Então, a literatura, ela já nasce, se nós considerarmos a literatura ocidental, ela já nasce com a missão, com a função de fazer com que esse humano possa mergulhar na palavra literária e, a partir daí, ele começa uma viagem, né, que vão extrapolar o seu cotidiano, e ele vai ter, a partir dessas narrativas, experiências e lições de vida para que ele possa entender a sua função na sociedade. Se compararmos as narrativas de diversos países que relatam experiências humanas, há muitos pontos de contato. A que podemos atribuir este encontro nas diferentes culturas? Bom, essas narrativas, né, as narrativas, embora elas sejam de diferentes países, diferentes culturas, elas sempre vão ter um ponto em contato. Por quê?
Porque o homem, o humano, ele é único, né? Os seus conflitos, então, quais são os temas que esses textos tratam? Traição, inveja, amor, morte, vida. Então, a partir do momento que o texto literário, né, ele vai ter como função, para a gente poder entender, uma das funções dele é fazer com que a gente se entenda no mundo. Os temas universais são fundamentais, porque o homem não importa de onde ele é, não importa onde ele nasceu, não importa a sua cultura. O que vai ser diferente, sim, é a maneira como ele lida com esses sentimentos diversos. Mas a inveja, o amor, a traição, né, a ira, são sentimentos humanos, né? A bondade, a generosidade são sentimentos humanos. Então, os bons textos literários vão falar sobre isso, né? Então, quando a gente vê um texto da literatura grega, quando por exemplo, a gente vê Édipo, qual é o ensinamento que Édipo está nos passando? O que esse mito está nos dizendo? Né? Primeiro que o Édipo ele vai ser, né, no caso específico, né? Ele é um legislador, então ele é um personagem que legisla, mas ele é tomado pela arrogância, que ele não consegue entender, ele não consegue ver uma realidade que está na sua frente. E aí o que ele faz quando ele descobre essa realidade? Ele fura os seus olhos. Então, o humano, o homem, qual é o ensinamento que eu tenho aí? Né? Que a realidade, por mais dura que ela seja, ela tem que ser enfrentada. E isso não importa se é grego, se é latino, se é brasileiro, se é americano. Isso é humano. Então, por isso que apesar das diferentes culturas, há interseções, porque a literatura trata do humano. O sagrado é algo extremamente íntimo, próximo. As palavras conseguem traduzir esta sensação? Aí eu vou ser bem objetiva nessa pergunta sobre essa questão do sagrado, se a palavra traduz essa relação forte com o sagrado. Sim, ela consegue. Porque para cada situação nós temos a palavra certa. E aí me lembra o poema do Drummond, chamado A Procura da Poesia, que ele diz o seguinte, né? Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra. E te pergunta sem interesse pela resposta. Pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Então, né? Então esse poema do Drummond, né? Esse final, né? Essa estrofe do Drummond, ela mostra a força que a palavra tem e ela é capaz, sim, de traduzir qualquer relação íntima, seja com o sagrado e seja também com o profano. Qual é o papel do avô, das pessoas mais idosas, na transmissão de histórias? Eu lendo o livro, né, eu me lembrei muito da figura do meu avô. Eu cresci numa família, né, muito ligada às histórias, né, às narrativas. E eu me lembro, né, quando criança, o meu avô me botava, ele deitava depois do almoço, e eu deitava do lado dele, né, ele me colocava deitada do lado dele, e ele ficava contando histórias, né, várias histórias. Eu sabia todas de cor e salteado, e eu pedia que ele contasse a história. Se ele errasse alguma coisa, eu lembrava ele que ele estava errando, aquela coisa bem natural, né, bem comum na criança. Essa coisa, né, eu acho que essa coisa dessa figura mais velha contar história, ela é muito simbólica, né? É a chamada voz da experiência, que quando você é criança, quando você está ouvindo, você não consegue perceber isso. Mas, primeiro que uma pessoa mais velha, né, essa figura metafórica que o avô representa, é o passar a experiência, é a força da palavra, é a presença da orientação. Então, é tudo aquilo que forma a humanidade. O que que nós somos? Nós somos, nós como pessoas, né?
Nós somos o resultado da nossa ancestralidade. O que a nossa ancestralidade é? São as histórias familiares, são as histórias da nossa cultura, são as histórias, é a nossa tradição. Então, é fundamental, né? Então, tudo isso, né? Como a ancestralidade é algo muito amplo, né? Muito abstrato, então acho que quando as histórias botam, né, a figura de um avô contando, justamente para representar isso, né? Para representar essa força na transmissão da, da cultura, principalmente na transmissão cultural. No livro Histórias de Avô, nós não temos a seleção de um mito brasileiro. Qual conto você acrescentaria nesta seleção? Eu senti realmente a falta, né, de um mito, né, na seleção dos contos de histórias do avô. Eu, assim, é tão complexo isso, porque a literatura, a nossa cultura, ela tem, ela tem a contribuição de várias outras culturas, né? Mas eu vou me apegar àquela da tradição, né, das histórias tradicionais, as lendas tradicionais, e aí eu vou, fica até difícil eu escolher, mas eu gosto muito da lenda do Boitatá, né? A lenda do Boitatá, a lenda do Boto, né? Eu gosto muito dessa história do Boitatá, é, pelo que ele representa, né? E que a imagem, né, é uma grande serpente de fogo e que protege os animais das matas. Eu acho que hoje em dia botar uma história dessa seria muito importante. E também eu gosto muito da lenda do Boto, né? Né, que é o rio, né, é um peixe da Amazônia, né? E essa coisa dele atrair e seduzir mulheres para levá-las ao fundo do mar, ao fundo dos rios, né? É, eu acho uma história interessante, confesso que eu gosto dessa história do Boto, porque ela vai ao contrário de outras histórias, né? Então é ele que está seduzindo, é ele que afunda, né, com as mulheres. Então, mas eu gostaria muito assim que se tivesse, por exemplo, a história da serpente, né, do boitatá. Eu acho que é porque, sobretudo, ao que ela representa hoje, né, a preservação do meio ambiente. Falando sobre suas experiências com as histórias, quem fez este papel de contador de histórias na sua vida? Eu acho que até que eu já respondi, né, quem é que faz parte desse contador de histórias, né? Eu tive meu avô materno, eu tive minha mãe, enquanto meu avô materno, né, eu sou de família sírio-libanesa, então meu avô, obviamente, contava as histórias desse universo. E a minha mãe, filha dele também, minha mãe sempre foi uma leitora, né? Inclusive ela escolheu meu nome por conta de um romance que ela estava lendo. É, eu, ela me apresentou ao universo da literatura ocidental. Então, todos aqueles contos de fadas, historinhas de contos de fada, da Bela Adormecida, do Chapeuzinho Vermelho, né? A minha mãe contava isso. E tem uma outra personagem que eu acho também muito importante, que inclusive no meu livro, né, que eu tenho um livro de pequenas narrativas, de pequenas histórias, eu falo dela, que foi a minha babá, a avó Maria, que era uma senhora é, pernambucana, negra, e ela me apresentou ao universo da literatura, ao universo cultural brasileiro, que eu não tinha esse acesso, né? Então, por ser filha de imigrantes, então, como eu falei, meu avô me apresentou ao universo da cultura árabe, né? Então eu ouvi as histórias de Aladim também. A minha mãe, ela me apresenta uma literatura mais canonizada, uma literatura universal, né, a partir dos contos de fada. E a avó Maria vai me apresentar a cultura brasileira, contando as histórias do Saci Pererê, do Boitatá, da mula sem cabeça, né, então do lobisomem.
das histórias também, né? Como eu falei, ela era negra, isso nos anos 70, né? 60, final dos anos 60 para 70. Ela foi minha babá até do dia que eu nasci até eu completar 10 anos, porque ela acabou sendo babá de todo mundo lá de casa, de nós três. Nós somos 3 irmãs, eu sou a mais velha. Então, ela nos apresentou esse universo. E ela contava, mais interessante ainda, ela contava histórias de Pernambuco, né, da cidade, do estado dela, e contava histórias sobre a escravidão. Então, meu primeiro contato com as histórias dos negros escravizados foi a partir da avó Maria. Então, acho que também ela tem um lugar especial na minha formação cultural, na minha formação como pessoa também. Muna, você carrega em si uma cultura que não é brasileira. O que você faz para que ela continue viva dentro de você? Bom, aí eu acho que também eu já respondi, né, quando você sobre essa questão da como eu faço, né, para que a minha cultura de origem, né, a minha cultura familiar, como é que ela vive dentro de mim. Primeiro que eu sou professora de literatura, é uma coisa interessante, porque durante muito tempo eu neguei, eu não queria com essa cultura, mas depois não tem jeito, né? A gente não tem como, tá mais vivo do que a gente imagina. E hoje, pelo trabalho que eu desenvolvo, né? Eu sou pesquisadora, trabalho com questões culturais e políticas do Oriente Médio. Então, é o meu cotidiano hoje, né? O meu cotidiano profissional. Então, e isso foi surgindo de uma maneira muito natural, né? Não foi uma coisa, não é por eu ser descendente, né, de sírios libaneses, né? Não é porque eu sou filha de, né, ou neta de, né? Não tem nada a ver com, quer dizer, não foi, não é uma coisa tão natural. Já que vai ser, né, então, vai trabalhar com cultura do Oriente Médio. Não foi isso. Eu fui começar a me dedicar aos estudos sobre o Oriente Médio depois que eu fiz o meu doutorado. E teve um momento que essa chave virou, que foi a morte do meu pai. A gente eu me emociono, né? Não tem como. Meu pai morreu já tem quase 30 anos, olha só quanto tempo. E o sentimento de orfandade é um sentimento muito forte na gente. E aí eu acho, né, que talvez quando ele morre, eu estava começando o meu doutorado, nossa, já tem tanto tempo, tem 24 anos, 25 anos que meu pai morreu antes de eu entrar no doutorado. E eu apresentei um projeto que tinha a ver, que eu trabalhava com literatura indo-britânica, enfim, Islã. E aí teve um momento de virada de chave, quando eu precisava de um vínculo com meu pai. E a maneira que eu acho que eu encontrei foi me dedicar meus estudos para o Oriente Médio. Dar uma guinada, né? Virar. Né? Eu trabalhava com literatura brasileira, meu mestrado foi em literatura brasileira. No doutorado estava indo por outro caminho, né, para a literatura inglesa. Quando eu termino o meu doutorado, em 2006, eu digo, né, então foi um processo, né? E aí eu acho que o marco é justamente a morte do meu pai, que eu precisava ter ele dentro de mim de alguma maneira. E eu acho que foi por isso, né? Eu acho que Freud deve explicar alguma coisa nesse sentido. É isso. O podcast Saberes e Letras quer ser sua companhia e aproximar ainda mais você da literatura infantil e juvenil de qualidade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!